Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês, rica e abundantemente, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor José Maria, da Igreja Identidade de Cristo. É uma alegria, é um prazer estarmos de volta. Este é o nosso devocional com a leitura bíblica. E nós estamos simplesmente maravilhados por lermos o livro de Êxodo. E hoje nós estamos no capítulo número 9. Ontem eu fiz ao vivo, na nossa live da noite, eu li o capítulo 8 e paramos na quarta praga, que foi a praga das moscas. Também eu lembro que eu foquei bastante no versículo 24, quando 23 e 24, especialmente no 25, quando o faraó disse: bom, sirva a Deus aqui nesta terra. E Moisés foi incisivo e disse: não, faraó, eu não posso servir a Deus aqui nesta terra, porque o Senhor me mandou caminho de um dia, 3 dias no deserto. Então, eu não vou fazer aquilo que Deus não mandou fazer. Não tem acordo, eu preciso sacrificar a Deus no lugar que Deus mandou. Eu preciso que você libere o povo para que nós possamos ir caminho de 3 dias e assim sacrificar ao Senhor no deserto. Vamos ao capítulo 9 e vamos ver as outras pragas que aconteceram. Houve uma peste nos animais. Agora os animais serão atingidos. Depois o Senhor disse a Moisés: vai a Faraó e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus dos Hebreus: deixa ir o meu povo, para que me sirva, porque se recusares deixá-los ir, ainda por força os detiveres, eis que a mão do Senhor será sobre teu gado, que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos e sobre os camelos, sobre os bois e sobre as ovelhas, com pestilência gravíssima. E o Senhor fará separação entre o gado dos israelitas e o gado dos egípcios, para que nada morra de tudo que for dos filhos de Israel. E o Senhor assinalou certo tempo, dizendo: amanhã fará o Senhor esta coisa na terra. E o Senhor fez isso no dia seguinte. E todo o gado dos egípcios morreu, porém do gado dos filhos de Israel, não morreu nenhum. E Faraó enviou a ver, eis que do gado de Israel não morrera nenhum. Porém, o coração de Faraó se agravou e não deixou o povo sair. Ainda mesmo assim, Faraó estava com o coração endurecido e não deixou o povo sair. Vamos ver agora a sexta praga. Coração duro, né? Então disse o Senhor a Moisés e a Arão: tomai vossas mãos cheias de cinza do forno, e Moisés espalhe para o céu diante dos olhos de Faraó, e tornar-se-ão em pó miúdo sobre toda a terra do Egito, e se tornará em sarna, que arrebente em úlcera nos homens e no gado por toda a terra do Egito. E eles tomaram a cinza do forno e puseram-se diante de Faraó, e Moisés as espalhou para o céu e tornou-se em sarna, que arrebentava em úlcera nos homens e no gado, de maneira que os magos não podiam parar diante de Moisés por causa da sarna, porque a sarna nos magos e em todos os egípcios era gravíssimo. Essa aqui foi a sexta praga. Porém, o Senhor endureceu o coração de Faraó e não os ouviu, como o Senhor tinha dito a Moisés. Ainda mesmo assim, Faraó não aceitou deixar o povo sair. Então disse o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo e põe-te diante de Faraó e diz-lhe: assim diz o Senhor, Deus dos Hebreus: deixa aí meu povo, para que me sirva, porque esta vez
enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração e sobre os teus servos, sobre o teu povo, e para que saibas que não há outro como eu em toda a terra. Porque agora tenho entendido, ou estendido minha mão, melhor dizendo, para te ferir a ti e teu povo com pestilência, e para que sejas destruído da terra. Mas devera para isto te mantive, para mostrar meu poder em ti, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Aqui Deus está dizendo, olha, eu mesmo endureci o coração de Faraó, e o meu povo precisa ver que eu sou o Senhor e que o meu nome é engrandecido. Tu ainda te exaltas contra o meu povo para não os deixar ir. Aí veio a 7ª praga. Vamos ver, a 7ª praga foi a saraiva. E eis que amanhã, por este tempo, farei chover saraiva muito grave, qual nunca houve no Egito desde o dia em que foi fundado até agora. Agora, pois, envia, recolhe o teu gado e tudo que tens no campo, e todo o animal que for achado no campo, e não for recolhido à casa, a saraiva cairá sobre eles e morrerão. Quem dos servos de Faraó temia a palavra do Senhor, fez fugir os seus servos e o seu gado. O povo de Faraó, que respeitava a Deus, recolheu o gado, saiu do campo. Mas tem sempre aquele que não obedece. Mas aquele que não tinha considerado a palavra do Senhor, deixou o seu servo e o seu gado no campo, como se, não vai acontecer nada disso. Mesmo eles vendo, gente, que as pragas já estavam acontecendo de maneira gravíssima. Então disse o Senhor a Moisés, estende a tua mão ao céu, e haverá saraiva em toda a terra do Egito, sobre os homens e sobre o gado, e sobre toda a erva do campo na terra do Egito. E Moisés estendeu a sua vara para o céu, e vamos ver o que aconteceu. E o Senhor deu trovões e saraiva, e fogo corria pela terra, e o Senhor fez chover saraiva sobre a terra do Egito. E havia saraiva e fogo misturado entre a saraiva, tão grave qual nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. Foi tão grave o que aconteceu naquele momento. E a saraiva feriu toda a terra do Egito, tudo quanto havia no campo, desde os homens até os animais. Também a saraiva feriu toda a erva do campo e quebrou todas as árvores do campo. Somente na terra de Gósen, onde estavam os filhos de Israel, não havia saraiva. Olha que interessante, né? Deus protegendo os seus filhos, né? Deus protegendo os seus filhos. Então Faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse, esta vez pequei, o Senhor é justo, mas eu e o meu povo somos ímpios, Moisés. Desculpa, Moisés, pecamos, falhamos, perdão. Orai ao Senhor, pois que basta, para que não haja mais trovões de Deus nem saraiva, e eu vos deixarei ir, e não ficareis mais aqui. Pede a Deus para tirar de nós a saraiva e os trovões, e aí eu deixo vocês ir. Então lhe disse Moisés, e saindo da cidade, estenderei a minha mão ao Senhor, e os trovões cessarão, e não haverá mais saraiva, para que saibas que a terra é do Senhor. Tá. Vocês viram que até aqui, gente, Moisés agora é um homem valente, é um homem corajoso. Não mais ele teve medo de falar com o Faraó, não mais ele teve receio de falar com o Faraó. Pois é, interessante, né? Todavia, quanto a ti e os teus servos, eu sei que ainda não temereis diante do Senhor Deus. E o linho e a cevada foram feridos, porque a cevada já estava na espiga, e o linho na haste. Mas o trigo e o centeio não foram feridos, porque estavam cobertos. Tá? Então, Moisés ainda falou, saiu, pois, Moisés da presença de Faraó, da cidade, estendeu as suas mãos ao Senhor e cessaram os trovões e a saraiva, e a chuva não caiu mais sobre a terra, conforme o pedido de Moisés. Mas será que Faraó deixou o povo ir? Vamos ver o versículo 34, leia comigo, e o 35. Você acha que Faraó deixou o povo ir? Vendo Faraó que cessou a chuva e a saraiva e os trovões, pecou ainda mais
e endureceu o coração, ele e os seus servos. Assim o coração de Faraó se endureceu e não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito por meio de Moisés. Você percebe que aqui nós temos uma coisa, gente, interessante. A gente vê o Faraó, que endureceu o coração e perseguiu os filhos de Israel. Mas aqui eu vejo uma outra coisa interessante no capítulo, aqui, capítulo 9. Eu vejo aquela pessoa que ela pede as coisas para Deus, quando Deus faz, ela não cumpre o que prometeu. Aquela pessoa que fala, Deus, eu vou me firmar com o Senhor. Me abençoa que eu vou me firmar. Deus abençoa e ela não se firma. Aquela pessoa que diz, eu vou para a igreja, a partir de agora eu congrego. E Deus abençoou e você não congregou. Ah, Deus, eu preciso. Se o Senhor me curar, eu volto para Jesus. Se o Senhor me der um emprego, eu volto para Jesus e serei fiel na presença de Deus. Deus deu um emprego e você sequer foi agradecer. Assim é o coração de Faraó. Será que o seu coração também não é um coração endurecido, que não cumpre perante Deus as suas promessas? Infelizmente, esta foi a vida de Faraó. E por isso, Faraó vivia sempre sendo atormentado pelas pragas, porque ele não cumpria os votos que ele fazia diante do Senhor. E hoje os votos que você faz não são votos de dar dinheiros, ofertas, isto, aquilo, não. Voto de sinceridade, de verdade, de buscar a Deus, de estar na presença de Deus. Eu gostaria muito que você pensasse nisso e cumprisse os seus votos de estar na presença de Deus. Cumprisse a sua palavra de servir a Deus verdadeiramente como você prometeu. Oremos, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado por esta palavra de instrução para nós, que o Senhor tem nos dado abertura, entendimento também. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Senhor para sempre. Deus, eu te entrego as nossas vidas, eu entrego o meu coração, entrego também a vida de todas as pessoas que estão orando comigo agora. Que elas recebam exatamente essa manifestação de Deus e do poder de Deus. E você, que tem sido fiel e sincero, verdadeiro a Deus, que o Senhor te abençoe, te cubra com as mais ricas bênçãos dos céus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E que assim seja. Amém. Amém. Graças a Deus. Maravilhas. Capítulo 10, amanhã, Deus ameaça Faraó com praga dos gafanhotos. E será que dessa vez Faraó deixa o povo sair? Será que dessa vez o Faraó cumpre a palavra dele de liberar o povo? Ou será que quando ele vê tudo melhorando, ele endurece o coração novamente? Vamos ver isso na nossa próxima leitura. Espero vocês. Deus te abençoe, um forte abraço e até lá.